É muito interessante a evolução das coisas. Hoje, né, o temperamento ele é considerado um conjunto de ações de origem genética. Só que essa origem genética pode influenciar na batida do coração, pode influenciar na secreção da bile, pode influenciar, dependendo do jeito onde atua a parte hormonal, a parte genética, né? Mas a origem, a palavra humor, ela nasce dos líquidos do nosso corpo. Humor, U-M-O-R no latim, significa líquido no nosso corpo. A psicologia moderna ainda usa os mesmos termos que Galeno usava para temperamento na época. Não mudaram. Tá? Não mudaram. E outro dia eu estava começando a pensar, né, qual a diferença de temperamento e personalidade. Então, o que é a personalidade nossa? É o nosso temperamento associado ao processo educacional, ao meio ambiente. A associação da ação do meio ambiente no nosso temperamento é que monta a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade ela é montada numa parte genética, que o temperamento é um conjunto de atitudes que a gente tem, mais a educação. Então, veja como a educação às vezes é importante. Porque se eu tenho um temperamento para fazer X, e meu pai tem um temperamento Y, e ele quer que eu faça o que ele quer, como é que ele vai me colocar em termos de temperamento? Ele vai me colocar em estresse. Porque meu temperamento não é o mesmo dele. Quantas vezes você já ouviu falar assim, ó, nossa, esse menino, essa menina tem um temperamento dificílimo. É dificílimo ou diferente do teu? Porque se é de ordem genética, e às vezes os temperamentos semelhantes podem se atrair, os temperamentos diferentes podem dar uma empatia ou antipatia. Então veja como o meio ambiente pode influenciar no nosso temperamento. Se não conseguem observar corretamente o meu temperamento, e a educação não for de acordo com ele, pode me colocar num sentido de negatividade temperamental. Meu temperamento vai funcionar para o lado negativo, não para o lado de oqueidade. Toda reação defensiva, ela não é amorosa. É reação defensiva, é reação de guerra. Né? Então, existe uma guerra temperamental nesse mundo. E ninguém se atenta para isso. Fica julgando, temperamento bom, temperamento ruim, temperamento isso. Não tem temperamento bom, temperamento ruim. Tem você ter a compreensão desse temperamento. A compreensão. Então, por exemplo, a minha personalidade, por exemplo, eu fui educado totalmente contrariamente ao meu temperamento. Então, eu dei uma grande desviada para o lado negativo na minha vida, temperamentalmente falando. Aí, a terapia foi fazendo eu organizar isso. E começar a usar o temperamento mais na oqueidade. O caminho do meio no budismo, na verdade, é você pegar os dois lados do temperamento e ter uma união entre eles. Daí você fica no caminho do meio, fica no equilíbrio. Eu acho muito interessante no budismo não ficar preocupado com o temperamento, ficar preocupado com o ser. Aceitar ele do jeito que ele é. O introvertido, se ele tem uma educação, por exemplo, de uma família que vive bebendo, vive em festa, nossa, ele vai viver num estresse continuado dentro dessa família. Tá? Ao contrário também, o extrovertido, se ele tem um pai introvertido e uma mãe introvertida, nossa, ele vai, cada vez que ele chegar na casa dele, ele está chegando
no enterro, no cemitério, um negócio, vai se sentir mal. Né? Então, a personalidade dele vai ser o conjunto dessas duas coisas. Então, como o meio não foi favorável, a tendência é a pessoa ir para o lado negativo do temperamento. Né? O lado não ok do temperamento. Então, se uma pessoa tem um temperamento, o lado positivo dele, exemplificando, tá? É amoroso, se ele entrar em estresse tudo, ele vai ficar rancoroso. Se ele tiver no lado não ok. Né? Que tem as qualidades e os defeitos. Né? Entendeu? Percebe? A gente olhar a vida baseada em temperamentos é um novo olhar. É um novo olhar, é uma nova percepção de se ver um ser humano. Ideia está sempre acompanhada de um temperamento. Se a ideia é contra seu temperamento básico, você começa a agir de uma maneira negativa. Se a ideia permite que o seu temperamento básico surja e seja cuidado, a pessoa calma. A pessoa, ela tranquiliza. Você nasceu com temperamento X, tá certo. É seu. Ponto final. Se o meu temperamento não concorda com isso, eu tenho que arrumar um jeito de administrar isso. Por isso que tem tantas batalhas, né, entre os seres humanos. Né? Tem tantas encrencas, né? Tantos, né, que saem do nada. Então, o efeito, né, a personalidade seria assim, o lado comportamental, educacional, mais o temperamento. Então, a personalidade é uma interação entre educação e a minha genética. A minha capacidade, a minha necessidade genética. A gente nasce com uma necessidade genética.